Vamos lá? Vamos. Meu nome é Tarcísio, eu tenho 40 anos, eu sou professor de História e fui candidato a governador pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O que quer o PSOL? O PSOL quer um mundo onde a vida esteja acima do lucro, um mundo onde a gente consiga ter um mundo onde não tenha opressores e oprimidos, livre das opressões, onde a gente possa inclusive construir uma sociedade bastante diferente dessa, onde as pessoas, onde de cada um seja exigido aquilo que lhe cabe e a cada um seja oferecido aquilo que lhe cabe também. A gente quer superar o capitalismo, e isso para nós ainda tem nome, é socialismo, mas para nós não há espaço para a vida feliz dentro do capitalismo, não há espaço para essa vida feliz e plena para todos. A gente quer a vida acima do lucro e a liberdade para todos e todas. O PSOL é muito forte nas manifestações, né? E o vandalismo acontece. Você acha que o vandalismo é inevitável nesse processo? No meio de uma multidão não tem como... Olha só, primeiro tem uma história, eu estive nas manifestações de 2013, de junho, em muitas delas. Então a primeira coisa de que havia uma frase em que a gente dizia que vândalo é o Estado, e é verdade. Ou seja, tem um primeiro elemento que é o seguinte: a violência que o Estado partia para cima das manifestações, a única resposta que o Estado deu àquelas manifestações foi a violência. E isso gerou violência de outro lado. Por exemplo, nas agressões a jornalistas, grande parte, a maioria delas partia da polícia. A polícia infiltrou pessoas entre os manifestantes, a polícia forjou flagrantes o tempo inteiro. Portanto, há um processo, inclusive, de tentar transformar todas as manifestações em violência para tentar igualar as coisas. E isso é ruim para a democracia. Como é que é o acordo da Globo em relação à divisão de cobertura dos partidos durante a eleição? A cada eleição eles propõem um acordo diferente. A desse ano foi assim, né? Se os candidatos que tivessem mais do que 8% nas pesquisas apareceriam todos os dias de manhã e de tarde nos telejornais da principal emissora de TV. Quem tivesse entre 4% e 8% aparecia 3 vezes na semana. Quem tivesse abaixo de 4% apareceria só uma vez a cada 15 dias no Jornal da Tarde no sábado. Portanto, o que aconteceu nessas eleições é que a principal emissora de televisão escolheu quais eram os tais principais candidatos e impediu que o eleitor soubesse dos outros, né? Olha, nenhuma emissora de TV, nenhum veículo de comunicação pode ter o poder que a Rede Globo tem hoje, ao esconder candidatos ou apresentar candidatos e decidir pelo eleitor quais são as melhores alternativas. Quando chega no debate da Globo e eu mando bem lá no debate da Globo, é que as pessoas descobrem que eu existo, lá no final da campanha. Isso é um absurdo. Vocês defendem um processo longo de combate ao crime e tal, via educação, prevenção, etc. Mas como é que combate o que já está aí? Olha só, vamos lá, tem medidas concretas. Eu acho que a gente tem que fazer o debate da legalização da maconha, por exemplo. A gente tem que fazer o debate da legalização das drogas, começando pela legalização da maconha. Por que sua pergunta foi sobre segurança, como é que você combate o que está aqui? Você dá uma rasteira, inclusive, em grande parte dessa estrutura da violência do tráfico, que é absolutamente importante. Você ataca aqui uma questão que hoje é a origem de grande parte da violência que está aí colocada. A segunda é dar oportunidade. A gente defende, por exemplo, que você tem inclusive uma anistia para os jovens que hoje estão no circuito do tráfico, para que eles possam encontrar um caminho. A outra é, as pessoas acham que é longo prazo, mas a gente vive hoje uma ausência, por exemplo, de recursos na educação, na saúde, nos direitos básicos, que pode ser resolvida num orçamento público que não destine tanto dinheiro para o pagamento das dívidas que o Brasil tem, das dívidas que foram feitas e que hoje sequer se consegue fazer auditoria sobre elas. Eu, na verdade, prefiro dizer que eu construo com o meu partido as orientações no momento eleitoral. No segundo turno presidencial, por exemplo, no ano passado, nós fizemos um amplo debate, inclusive, sobre o que fazer. Ou seja, a nossa candidata, a Luciana Genro, que fez uma excelente campanha, não estava no segundo turno. E nós tínhamos uma situação, fizemos um debate. O debate chegou a uma conclusão que foi consenso no nosso partido, de que nenhum voto em Aécio Neves. Para nós isso era claro, era assim, tinha toda a lógica. Vários companheiros acertadamente optaram pelo voto nulo. Outros companheiros acertadamente optaram pelo voto crítico na Dilma. E eu digo o seguinte, é óbvio, eu não tinha nenhuma ilusão que o governo Dilma... Meu voto não era adesão, era veto ao Aécio. Você tem um Bolsonaro, por exemplo, como um contraponto do tamanho que vocês têm, num processo democrático, chega a ser 100% ruim ter um cara desse? Eu acho que o Bolsonaro é 100% ruim, não consigo pensar numa forma positiva. Não tem jeito, para mim é ruim para a humanidade.
Não há concessões a fazer nessa história. A gente viveu um processo de 20 anos, que foram os 8 anos de governo tucano e os 12 anos de governo petista, que trouxeram as forças políticas para o centro. Junho de 2013, as manifestações explodiram essa possibilidade. Os extremos cresceram. Então, se há um crescimento da esquerda socialista, da esquerda combativa, que vai desde os grupos anarquistas até o PSOL, o PSTU, o PCB, você tem um crescimento do lado de cá, do Bolsonaro, da direita mais assumidamente de direita. O que vai nascer daqui para frente, né, é um processo de transição. O velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. O que virá pela frente vai depender daquilo que a gente construir. O Tarcísio apoia a anistia a traficantes. Essa afirmação é correta? O Tarcísio apoia a anistia a quem hoje está trabalhando muitas vezes no tráfico, não o grande traficante, aqueles pobres negros, aquela juventude negra da favela que muitas vezes está trabalhando por falta completa de opção. Ao grande traficante, aquele cara que realmente está ganhando dinheiro com o tráfico, esses a gente não apoia a anistia não. Esse a gente acha que tem que investigar, tem que impedir que faça, porque esse cara é o grande capital que está investido nisso. Não vai me agredir, hein? Claro que não. O pessoal é o novo PT, não? Olha só, se for, cara, a gente é esquizofrênico, entendeu? Porque é o seguinte, eu costumava dizer isso para as pessoas. Da onde nasceu o pessoal, né? Tem um processo em que valorosos, importantes companheiros, centenas, rompem com o PT quando o PT chega ao poder. Quando o PT chega ao poder e rompem. Então por que a gente vai chegar no poder para fazer a mesma coisa? Por quê? O pessoal tem o PT como aquele espelho do que não quer ser. A gente precisa ver os erros do PT, os erros históricos do PT, não só do PT, de outros partidos que fizeram o que fizeram, para não fazer a mesma coisa. Existe um risco do pessoal se consolidar como pedra e nunca chegar à vidraça? Existe, mas a gente sonha em que a gente precisa ir acumulando forças para isso. O que a gente não pode é abrir mão do que tem de beleza na pedra, ou seja, do que tem de possibilidade na pedra, de fazer críticas, de fazer as críticas com um programa, abrir mão dessas críticas ou desses elementos importantes de princípio para ser vidraça como os outros são vidraças. Quando a gente for vidraça, a gente quer ser uma vidraça muito mais maneira do que essa, muito mais legal, muito mais bonita do que essa. O povo ama o Capitão Nascimento. Você é o Fraga. Dá pro Fraga fazer alguma coisa sem um Capitão Nascimento? Bom, mas eu acho que o Capitão Nascimento do segundo filme é muito melhor do que o do primeiro, mas entendeu? É o mesmo cara. A existência dos Capitães Nascimentos, o do primeiro, mesmo que o povo ame, precisa ser criticada nessa militarização. Acho que é importante que a gente, inclusive, veja o filme como um todo, veja os dois filmes como um todo. O segundo filme responde muito mais problemas do que o primeiro, né? A figura do Fraga é uma figura importante, foi inspirada, inclusive, no Freixo, que é uma figura importante pra gente. Tem mantido essa lógica da crítica, da pedra, mas se pretende ser vidraça já daqui a pouco, quem sabe, né? A gente vai disputar Rio de Janeiro, Niterói e outras cidades de verdade daqui a pouco. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que o processo do filme tem que ser visto como um todo. Das opções, você escolhe uma. Lula ou Dilma? Lula pela história dele. Comunismo ou capitalismo? Comunismo, sem dúvida alguma. Pezão ou garotinho? Nenhum dos dois. PT ou PSDB? Hoje, nenhum dos dois. Eurico ou Dinamite? Hoje, nenhum dos dois. Ou Dinamite pela história. Você tá mureteiro pra cacete. Não, tá bom. Dinamite pela história dele, pelos gols que eu tanto comemorei. Pronto, Dinamite por isso. Romário ou Edmundo? Romário. Difícil, né? Globo ou Record? Pô, nenhuma das duas. Você tá com um grande muro, mas não dá. Não rola. Eu adoro essa parte do programa. Veja ou Carta Capital? Carta Capital. Vasco campeão do mundo ou você prefeito do Rio? Eu, prefeito do Rio. Nota. Você dá uma nota pro Nova York. 8. Havana. 8. Lula. 4. Fernando Henrique. 0. Zico. 6. Pelos gols que você tomou? Não. Eu gosto de futebol bonito. Legal, o vascaíno dá nota pro Zico. Fidel. 5. Obama. 3. Sérgio Cabral. Menos 8? Pode Menos ser? 9. Ok. Eduardo Paes. 0, menos 8 também.
Como meu negócio é futebol, eu não vou encerrar nem com uma pergunta, eu só queria que você contasse o seguinte: você vai ser candidato a prefeito ou não? Não, olha, nosso partido tem instâncias que vão decidir sobre isso. Deve ser o Freixo. Há uma chance grande que seja o Freixo com relação a isso. Qual é o time do Freixo? Não, o Freixo é flamenguista. E ele quer que você seja o quê dele? O Freixo tá brincando comigo, dizendo que eu tenho que ser vice dele só porque eu sou vascaíno e ele é flamenguista. Eu mando ele tomar no cu e digo assim, ó, não é por isso que eu vou ser vice. Cara, prazer. Obrigado, prazer. 89 é uma maravilha. Não é não, eu estou